Todo mundo sabe que se você quer viver no Brasil ou fora dele, uma hora você vai ter que trabalhar. Lá em Londres, na Terra da Rainha, não foi diferente. Eu não tive só momentos de realeza, não. Afinal, é como já dizia o Cebozinho Lispector: a vida não são só flores, tem as urtigas também. Hey, meninos e meninas do meu Brasil, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito bem. Em um dos meus vídeos anteriores, eu falei um pouco sobre o processo de trainee, a busca de empregos lá fora do país e essas coisas da vida adulta. Se você não viu, é só clicar aqui. E se eu não souber colocar o link dentro dessa imagem na hora da edição, eu vou deixar aqui na descrição. Mas tenta. Eu fiquei pensando que quando a gente vai procurar emprego, tem uma série de regras básicas. Nem sempre tão legais, mas que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente tem que procurar a roupa certa. Nem tão formal e nem tão despojada. Pra nós mulheres é ainda um pouco mais difícil. A gente experimenta inúmeras até se sentir confortável. Que beleza! Mas aí quando a gente experimenta e tá curtindo, começa às vezes a bater uma badzinha, porque a gente começa a pensar: nossa, eu tô curtindo essa roupa, eu tô gostando dessa roupa, mas eu não tenho sapato pra ela. Na entrevista de emprego também a gente tem que procurar ter uma postura séria, mas nem tão séria assim. Não pode ficar falando gíria. Fui fazer entrevista uma vez numa empresa e eu virei pro entrevistador e falei: meu, aí quando ele falou assim: você tá reprovado porque eu não sou seu. Fora essas regrinhas básicas, quando a gente chega na entrevista de emprego, na salinha a gente começa a conversar com os concorrentes. Sou pós-doutorado, mestrado, MBA em Oxford, em Harvard, em Cambridge. Eu falo inglês, espanhol, Ah tá, beleza. francês, italiano, alemão, Nossa, essa pessoa manja, hein? húngaro, russo, grego, árabe, japonês, bengalês. Nessa hora, mantém a pose clássica por fora, mas por dentro você tá pensando: meu Deus, eu acho que eu sou um pontinho no meio do mundo. Lá fora do país não é diferente. Você continua tendo bastante concorrência, porém a oferta é maior. Como eu não tinha inglês suficiente para pleitear uma vaga na minha área, eu fui tentar outras que não eram especificamente a minha área mesmo. Minha primeira entrevista face a face com uma pessoa foi para trabalhar em eventos. Eu fiquei feliz porque mesmo que não fosse exatamente a minha função, tinha a ver com a minha área. Pra quem não sabe, eu sou relações públicas. Eu cheguei feliz na entrevista, no horário certo, um tanto quanto nervosa, assim, porque o meu inglês não era aquelas coisas. Mas esse entrevistador do RH quis fazer diferente. Ele me colocou e colocou a concorrente na mesma conversa. Era ele, eu e a concorrente. Pense em alguém básico no inglês falando com alguém que é nativo na língua. Eu sei que na conversa a gente tava se entendendo, mas uma hora ele me fez uma pergunta que... ai meu Deus do céu, eu acho que eu não entendi. Aí eu olhei pra ele: sorry? E ele repetiu: já era, tô ferrada. Eu não entendi o que ele disse, não dá mais pra perguntar. Vou falar pra ele de novo: sorry. Quantas vezes eu vou pedir sorry pra ele? Já que já tava tudo perdido mesmo, eu resolvi apelar. Você pode, por favor, perguntar pra ela? Porque aí pela resposta dela, eu vejo se eu entendi a sua pergunta. E aí eu posso te responder. Na verdade, depois disso, eu já podia ter dado a mão pra ele e falado: muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Porque eu tinha perdido a minha vaga. Eu tava ao lado de alguém que era nativo no inglês e ao lado de uma pessoa que tava 500 mil anos luz na minha frente. A menina ao meu lado já fazia mestrado na Inglaterra. E eu tava no... A, B, C, D, E, F, G. Claro que eu não passei, mas eu continuei a busca. Porque era ou vai ou volta. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Eu passei numa entrevista pra trabalhar em um cafezinho, em um bairro nobre, bem residencial de Londres. Pra você ter ideia, o cônsul da França ia nesse cafezinho. Uma galera que fazia hipismo ia com chapéuzinhos lá dentro do cafezinho. Supers. Era o meu primeiro emprego em Londres. Eu consegui, galera. Eu consegui. Finalmente eu consegui. Era um lugar perfeito. As pessoas pareciam legais. Os clientes pareciam legais. Mas eu lembro do italiano que tava saindo da posição que eu ia ocupar. Ele ia trabalhar como bibliotecário e ia deixar o cargo. Aí ele me olhou e disse: eu te desejo sorte, mas tenho pra mim que quem fica nesse emprego é maluco. eu não entendi muito bem, mas permaneci firme no sentimento do emprego dos sonhos. Mas aquela frase ecoava na minha mente cada vez mais com o passar dos dias. Era doideira aquele lugar, minha gente. Eles me mandavam lavar louça, cortar os ingredientes pro sanduíche, atender à frente da loja, montar os sanduíches, colocar as mesas
mesas e as cadeiras do lado de fora, servir as mesas, limpar as mesas e no fim do dia tirar todas as mesas e cadeiras que estavam lá fora, colocar pra dentro, limpar a loja inteira, incluindo geladeira, pia, fogão, micro-ondas, vitrine e o chão. Beleza, tinham muitas funções, mas essas eram as funções. Mas eu não tinha horário de almoço e além de tudo isso, eu ia direto pra escola à noite. Teve um dia que eu tava lavando a louça lá, concentrada, e ele gritou meu nome lá na frente da loja, no meio dos clientes. Fui lá na frente, anotei o pedido e quando eu voltei pra terminar a louça, ele disse: Você ainda não terminou? aquilo era um teste de rapidez, porque, epa, não tinha entendido isso não. Agora a mandinha lavava o copo, lavava a panela, papel árbitro. É impedimentos. Super a mandinha corre da cozinha pro seu salão principal. Passa a vergonha que você não tá sendo gritado no meio de campo. Tem que entender o inglês dos clientes, anota o pedido. Volta pra cozinha e é expulsa! Pode isso, Arnaldo? Me enrolar, querendo fazer uma pergunta. Eu tentei, gente, sério. Mas teve um dia que eu tava trabalhando, fazendo tudo. Eu me deparei com a Amandinha de 5 anos de idade vivendo dentro de mim. Eu fazia tudo limpando, chorando, limpando, chorando. Eu saí de lá, fui direto pra escola. Quando eu cheguei na escola, meu amigo me olhou e me disse: Nossa, sua cara tá acabada. E esse período eu não tinha tempo pra almoçar, então eu andava não comendo direito e eu chegava em casa tremendo, porque eu não comi o dia inteiro. A única coisa que eles me davam, às vezes, eram uns pães velhos que sobravam de vários dias que eles tinham feito. Foi então que eu descobri que eu não era maluquinha que o italiano falava e que eu realmente odiava a palavra quickly. Gente, eu escutava essa palavra muitas vezes por dia. Eu tava super mal, meu castelo tinha ruído. Eu tava meio que metade de mim mantendo alegria, metade de mim choro. Foi quando eu orei, eu falei com a minha mãe e ela me disse pra ir ver uns trabalhos em hotéis. E aí eu falei com a mãe da casa que eu morava e ela me disse que perto da casa que eu tava tinha uma rua que tinha vários hotéis. Bom, eu imprimi meu currículo e uma amiga solidária disse que queria me fazer companhia na entrega dos currículos. Nessa hora da entrega dos currículos, eu tava assumindo a minha idade, a minha criança interna. Tava muito frio. Era dezembro, inverno na Inglaterra. Congelando, fazendo esse snap. Congelando, porque não tenho luva que é touch ainda. Mais uma vez, tá bem frio, ó. Consegue ver? Não, mas valeu a tentativa. O pessoal do Brasil disse que não consegue imaginar o frio que tá fazendo aqui. Sabia que eu consigo imaginar o calor que tá fazendo aí? Eu fui de boina, cachecol e sobretudo. Sabe aquela ligeira sensação que você quer passar na primeira entrevista? Que você é uma pessoa cheia de responsabilidade. Não, eu fui como eu sou mesmo, assim mesmo. No primeiro hotel que eu entrei, eu vi escrito Sala da Gerência. A porta era de vidro e dava pra ver 2 rapazes conversando lá dentro. Pensei, essa é a sala mesmo. Fui lá. Oi, dá licença, eu sou da cidadã europeia e eu tô procurando um trabalho como recepcionista, camareira. Pode ser um restaurante? Pode. Aí ele me pediu pra guardar 5 minutos numa mesinha próxima ao bar. A criança de boina tava sentada na mesa com uma amiga rindo a beça. Só faltava uma xícara de chá e um tricô pra tricotar enquanto a gente conversava. Ele chegou depois de um tempo e me chamou pra conversa numa mesinha no restaurante. Pra quem quer saber o que o pessoal lá fora de hotel pergunta numa entrevista de emprego, se você tem alguma experiência de trabalho no país, no que você já trabalhou, de onde você é. Aí ele me perguntou: Você tá trabalhando? Eu trabalho em um café, mas eu vou pedir a demissão amanhã. Por quê? Eles pedem pra fazer uma coisa, depois pedem pra fazer outra e reclamam porque eu não terminei a primeira. Eu fui 100% eu mesma. Criança que ri alto, que fala a verdade. Bom, depois dessa entrevista, ele me convidou pra fazer um teste no jantar e no café da manhã. E depois que eu fui nos 2 dias, tanto à noite como no outro dia de manhã, e aí ele me perguntou o que eu achei e eu disse que meu perfil era mais pro período da manhã. E eu... Esse trabalho foi uma grande escola pra mim, um grande desafio, sendo que o meu inglês não era avançado ainda. Mas o melhor lugar que eu poderia ter trabalhado em Londres. Eu conheci pessoas fantásticas, eu atendia vários britânicos, o que me ajudava muito no entendimento da língua. E eu conheci muita gente de diversos lugares do mundo. Tanto amigos que trabalhavam comigo, como clientes. Resumão, a parte boa da vida é a gente conseguir entender que os dias de lutas
Aqueles que vivemos, como eu vivi lá no cafezinho, serve para que possamos desfrutar plenamente das bênçãos que estão a caminho. E se a gente se depara às vezes com a nossa criança interna, não somos piores por isso. Porque todo mundo, no fundo, tem uma criança que vive lá dentro. Às vezes ela pode surgir novamente, e isso é bom quando se trata de riso fácil, de esperança, alegria. Só temos que ajudá-la a crescer quando se tratam de assuntos com responsabilidade da vida adulta, mas não deixá-la morrer. A gente tá crescendo, supers, e a vida pode ser realmente boa sim. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Ainda não se inscreveu no canal? No canto direito desse vídeo, aí na sua telinha, tem uma palavrinha escrita inscreva-se. É só clicar aí. Beijo pra você, um abraço de urso e fui!